A Guerra do Vietnã foi infame pela guerra de guerrilha, para a qual as forças americanas estavam amplamente despreparadas. Os Vietcongs estavam em território nacional e usaram isso a seu favor quando se tratava de criar e instalar armadilhas. Elas não eram apenas econômicas, mas o bambu usado para construir muitas armadilhas não era registrado nos detectores de minas usados pelos Estados Unidos. O objetivo das armadilhas era mutilar e não matar, por isso exigia que os soldados americanos lidassem com seus companheiros feridos, retardando-os. E isso foi piorando pelo uso de armadilhas secundárias que tinham como objetivo aqueles que tentavam ajudar os companheiros feridos. E é alegado que 11% das mortes e 17% dos soldados americanos feridos entre 1969 e 1970 foram resultado de armadilhas e minas. E somente em 1965 esse número subiu para 70%. Essas armadilhas também tinham um efeito psicológico devastador nos soldados, reduzindo muito o moral. Eles já estavam lutando em um terreno difícil na selva e também tinham que ficar preocupados com as armadilhas bem disfarçadas dos Vietcongs. A armadilha de arco era uma armadilha simples, mas extremamente eficaz, empregada pelos Vietcongs durante os primeiros dias da Guerra do Vietnã. Um arco era esticado e preparado para o lançamento, era preso a um fio armadilha, e quando um soldado americano acionava, o arco disparava exatamente onde eles estavam, resultando em um golpe direto no meio do corpo. Além disso, alguns guerrilheiros montavam esse tipo de armadilha dentro de um pequeno fosso. Nesses casos, o arco era angulado para cima, de modo que o projétil atingisse o inimigo nas extremidades inferiores. Paus pungi, também conhecidos como estacas pungi, eram uma armadilha comum usada pelos Vietcongs. As estacas afiadas de bambu, madeira ou às vezes metal eram frequentemente cobertas de fezes ou urina, com o objetivo de causar uma infecção em sua vítima. Elas também podiam ser cobertas com substâncias venenosas de animais ou plantas. Os paus pungi eram colocados apontados para cima no fundo de um buraco antes de serem cobertos com material que os camuflaria. Quando um soldado americano rompia a frágil cobertura sobre o buraco, eles pisavam nos espinhos no fundo e sofriam ferimentos nos pés e pernas. Essa armadilha em particular poderia ser piorada de duas maneiras diferentes. A primeira era instalá-las em um ângulo descendente ao longo das laterais do buraco, e quando essas estacas extras eram adicionadas, ficava difícil para a vítima sair sem causar ferimentos adicionais em si mesma. Isso geralmente resultava na desaceleração de sua unidade, enquanto os esforços eram feitos para libertar a vítima. Uma segunda maneira era cavar outro buraco próximo ao equipado com as estacas pungi, com o objetivo de capturar um segundo combatente com pouco esforço adicional, porque quando um soldado vinha resgatar seu companheiro ferido, ele caía no buraco adjacente e ficava preso. E além de ferir fisicamente as tropas americanas, as estacas pungi também eram eficazes para prejudicar o moral geral daqueles que serviam nas densas selvas do Vietnã. Chicotes de bambu era outra armadilha brutal empregada pelos Vietcongs. Uma vara de bambu era presa em um arame e puxada para trás com muita tensão. A vara tinha espinhos de 30 centímetros preso a ela, então quando o arame era acionado, quem o acionasse seria empalado pelos espinhos enquanto a vara chicoteava para frente. O chicote e seus espinhos podiam viajar até 160 km por hora. E assim como as estacas pungi, os espinhos podiam ser cobertos com uma material venenoso para impactar ainda mais a capacidade de cura da vítima.
A massa oscilante operava de forma muito similar ao chicote de bambu, mas em vez de ser presa em um pedaço de pau, os espinhos ficavam em uma bola de argila, madeira ou metal de 60 centímetros que era acionado por um fio armadilha, e normalmente a bola pesava mais de 18 quilos. Essa era uma das táticas mais brutais utilizadas pelos Vietcongs, pois a bola escondida era acionada. Ela usava a força da gravidade para cair de uma árvore e infligir ferimentos terríveis na parte superior do corpo de um soldado. A armadilha para tigres era outra armadilha aterrorizante dos Vietcongs. Com uma massa oscilante, causava ferimentos significativos na parte superior do corpo de um soldado. A armadilha era acionada quando a vítima pretendida acionava o fio armadilha, fazendo com que uma tábua de madeira cheia de pontas de metal caísse sobre ela. E isso ficou ainda mais brutal com a adição de tijolos pesados ou outros objetos. Os poços de cobras eram usados principalmente nos sistemas de túneis dos Vietcongs. Uma cobra venenosa seria presa a um pedaço de bambu e, quando liberada sobre a vítima, colocaria o réptil no local perfeito para atacar. Poços de cobras eram encontrados por ratos de túnel americanos, mas os Vietcongs também colocavam cobras em outros locais, como suas bolsas e antigos esconderijos de armas. As víboras de bambu eram uma cobra comum usada pelos Vietcongs. Poucos minutos após a picada, a carne ficava necrótica, inchada e extremamente dolorosa. No entanto, a Creite malasiana era mais infame, ganhando o apelido de cobra de 2 passos. Isso está enraizado em um mito de que um soldado mordido por uma era morto no curto espaço de tempo que levava para dar 2 passos. As armadilhas de cartuchos operavam de forma semelhante às estacas punji, pois eram colocados dentro de um buraco no chão. Uma rodada de munição seria colocada dentro de um tubo feito de bambu, com um prego e uma tábua de madeira colocados embaixo para atuar como pino de disparo, e a camuflagem era colocada em cima para evitar que os soldados inimigos a detectassem com antecedência. E quando pisavam na armadilha, o peso do soldado ativava a munição e a disparava através do pé, e a extensão do ferimento era amplamente baseada no tamanho do projétil. Os menores frequentemente deixavam os homens permanentemente incapacitados, enquanto os maiores eram fatais. Como o nome indica, a granada em lata era construída colocando uma granada com seu pino de segurança removido em uma lata que segurava a alavanca do percursor. O fio de disparo era então conectado e, quando acionado, puxava o explosivo para fora da lata e fazia com que ele detonasse. Esse tipo de armadilha poderia ser construída com uma única lata e uma estaca, ou com 2. E se 2 latas fossem usadas, elas eram montadas em árvores de cada lado de um caminho, com um fio de disparo passando entre elas. Essas armadilhas eram tipicamente posicionadas em um riacho e ao longo das entradas dos túneis dos Vietcongs. Essas armadilhas foram criadas com base no fato de que as tropas americanas gostavam de capturar e levar para casa as bandeiras dos seus inimigos. Quando os guerrilheiros Vietcongs eram forçados a sair de suas bases, eles amarravam suas bandeiras com explosivos, que detonavam quando os soldados americanos as capturassem. Os Vietcongs sabiam que os americanos também gostavam de levar outros itens como troféus de guerra. Então, eles os equipavam com explosivos semelhantes, de modo com que se os combatentes inimigos quisessem levar qualquer coisa do campo de batalha, os explosivos detonariam, causando mais baixas adicionais.